Será que estamos no fim da fé? Será, abençoados? Será que estamos no fim? Bom, o fato é que muitos têm decretado e anunciado que a fé acabou, isso mesmo. Será que isso é verdade? Então, nessa mensagem, vamos entender o que é fé e então saber se ela acabou ou não. Vocês estão preparados? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, mais uma vez bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e vamos juntos mais uma vez aí glorificar ao Senhor através da mensagem. E eu queria aproveitar a oportunidade e pedir a vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, se inscreva, abençoado, deixa o seu like, toque o sininho aí embaixo para que o YouTube te avise quando nós estivermos no ar. E compartilhe aí nos grupos que vocês pertencem. Tá bom, amados? Então vamos lá, vamos à mensagem de hoje. Vamos falar de fé. A fé é como um dom. A fé é como um dom. Uma fé que Jesus, Nazaré, o apóstolo Paulo, dizia que iria se manifestar. Se vocês observarem, tudo na Bíblia aponta para duas coisas. Exemplo, lei e graça, Jesus de Nazaré e Cristo Jesus, o espírito da lei e o outro espírito. E a fé. Também houve duas manifestações. A fé na lei de Moisés e a fé que iria se manifestar como um dom. É dessa fé que eu quero falar nessa mensagem. Bom, amados, então vamos abrir, no Evangelho da Graça, lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, 23, quer dizer. Gálatas capítulo 3, versículo 23, e já vou colocar para vocês aí. E tá aí. E diz: mas antes que viesse a fé, ou que a fé viesse, só lembrando uma coisa aí, queridos, que essa carta, que Paulo, quando escreveu essa carta, ela foi escrita por volta do ano 49 depois de Cristo. Tá? A carta de Gálatas foi escrita por volta desse ano aí de 49. E aqui a fé já havia se manifestado, sim ou não? Tanto que nós vemos Paulo falar sobre os heróis da fé, lá em Hebreus. Mas vamos continuar aqui. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então, Paulo escreve sua carta e depois da fé, como ele diz ali, já está manifestada no mundo, ele fala que haveria uma outra fé. Então, Paulo fala sobre essa fé manifestada em várias partes de suas cartas. De várias cartas, Paulo fala sobre a fé. Então, Paulo fala de uma fé do antigo pacto, que era a fé nas obras da lei. Essa fé, que estavam todos guardados debaixo da lei, era uma fé que se conquistava. Era uma fé conquistada. Era uma fé das obras da lei de Moisés. E essa fé que se manifestou naqueles dias lá, é uma fé normal que todo ser humano tem. Já viu aquela fé que a pessoa tem quando ela estuda, Ela está estudando para fazer um concurso público e ela tem fé que vai passar? Ela vai? Já viu aquela fé que nós temos quando nós determinamos uma meta em nossa vida e a gente está ali lutando para alcançar e a gente tem a fé que vai alcançar essa meta? Então essa é a fé que havia nas obras da lei daqueles dias. Uma fé humana. Uma fé que o homem pode se superar. Uma superação, E quem conseguia cumprir uma parte da lei, na lei de Moisés, isso lá na lei de Moisés, sentia-se o quê? Um campeão. Sentia-se até melhor que os outros.
Então, quanto mais ele atingia o nível da lei, quanto mais ele conseguia atingir um determinado nível da lei de Moisés, mais a fé dele aumentava na lei. Então, essa é a fé que é humana e que todos têm, ou pelo menos deveria ter. Então, a fé nas obras, né, que a igreja diz, a igreja do sistema religioso diz que nós temos que fazer para aumentar a fé, tipo jejuar. Eu me lembro quando eu estava no sistema religioso, eu falava assim, eu conseguia jejuar a primeira vez, as primeiras vezes que eu jejuava, eu só conseguia até meio-dia. Aí depois consegui fazer 1 hora, até 1 hora da tarde. Eu, glória a Deus! Depois 2 horas, 3 horas, já fiquei até 12 horas sem comer. Não adiantou nada. Só arrumei foi fome. Mas dizem que é bom, né, pro estômago. Mas enfim. Então, tem gente que tem essa fé natural, uma fé natural. Vou jejuar aqui para que a coisa aconteça lá na frente. Existem pessoas que têm fé, né, que vai comprar o terreno da igreja. Eu já participei de muitas campanhas para comprar terreno de igreja. Então nós tínhamos fé que a gente ia conseguir comprar o terreno daquela igreja. Nós tínhamos fé de participar do culto da vitória, que são 7 semanas, e todas essas coisas loucas que o sistema fez. Então eu digo que todos nós, amados, temos essa fé. E essa fé é aquela fé que diz assim, poxa, isso vai melhorar. Nós temos que acreditar que vai melhorar. Sendo que essa fé não é a fé que Paulo fala. Lá em Hebreus capítulo 11, Paulo escreveu sobre os heróis da fé. Vocês conhecem? Hebreus capítulo 11, depois vocês leem lá. Então diz que aqueles homens, os heróis da fé, alcançaram a fé pelos seus esforços. Sendo que essa fé, a fé natural, ela acabou para efeito de agradar a Deus. Isso só era no Antigo Pacto. No Antigo Pacto, quanto mais você obrava, mais Deus ficava feliz. Mais você tinha comunhão com Deus. Não era nem que Deus ficava feliz. Deixa eu consertar aqui. Esquece o que eu falei. Vamos voltar lá. A fé do Antigo Pacto era uma fé que colocavam os filhos de Deus em comunhão com Deus. Mas também não era uma fé que agradava a Deus. Porque essa fé que se manifestou hoje é que agrada a Deus. Entendeu agora? Então essa fé que iria se manifestar já se manifestou. E você, meu querido irmão que está me escutando agora, você é fruto dessa fé. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque por graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tem muitos irmãos que pregam em graça, e infelizmente talvez por não ter o entendimento correto de saber o que é graça, diz que ela acabou. Mas quem prega hoje que a graça acabou, é porque talvez não tenha entendido o que é a salvação. Por isso que a pessoa diz, a graça acabou, porque ela não entende. Porque esse texto aí está dizendo o quê? Que a graça pela qual somos salvos é por meio da fé. E essa fé é um dom de Deus. Então, meus amados, essa salvação de Efésios capítulo 2, versículo 8, não pode ser desprezada. Porque muitos acham que um dia o Filho de Deus precisou de salvação no âmbito espiritual. Muita gente pensa que um dia os filhos de Deus precisaram de salvação espiritual. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Eu gosto dessa parte. Eu gosto de olhar olho no olho. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Filho de Deus nunca precisou de salvação espiritual. Vou falar de novo. O Filho de Deus nunca precisou de salvação espiritual. O Filho de Deus sempre precisou e precisará de salvação das coisas terrenas. Espiritualmente, não. Não há salvação espiritual. Agora, quanto às coisas terrenas, tem salvação. Se nós pegarmos o sistema religioso, por exemplo, ele futurizou o que é a salvação.
Eles acham que salvação é espiritual. Quando você acha que salvação é espiritual, você está em condenação. Vivem em condenação. É só você parar e olhar para o que está acontecendo dentro desses lugares. Estão ou não estão em condenação? Estão. Veja quantos escândalos. Por quê? Porque eles não conseguem enxergar o mal. Porque eles espiritualizaram o mal e estão em erros. Então, quando você não conhece que um dos aspectos dessa salvação é a salvação de nós mesmos, da nossa carne, você tende a não ser salvo por esse aspecto. Vou repetir, para que seja bem claro. Quando você não conhece que um dos aspectos dessa salvação que eu estou falando é a salvação de nós mesmos, da nossa carne, você tende a não ser salvo por esse aspecto. E por outro lado, quando você diz que não precisa mais de salvação por achar que já está no reino de Deus e vive em cidade celestial, você não observa o quê? A tão grande salvação que a graça nos deu por meio da fé. E Paulo diz que é um dom de Deus. Veja o que Paulo escreveu em Hebreus, capítulo 2. Hoje tem bastante versículo abençoado. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz Paulo ali. Como escaparemos nós? Como escaparemos? Se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, Paulo, naqueles dias, começou o quê? A desenvolver essa salvação. Salvação de quê? Espiritualmente falando? Não, esquece, não há salvação espiritual. Não existe isso. É salvação das coisas daqui. Veja o que ele diz para corroborar com isso em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor. Em outras versões diz, que eu gosto até mais, não sei porque eu não botei, assim também desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se não existe salvação espiritual, Paulo estava falando de que tipo de salvação aí? Das coisas desta vida. É por isso que quando você fala que o evangelho da graça acabou, você está ocorrendo aí em um grande erro. Então, se não atentarmos a tão grande salvação e não desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, poderemos sim perder a salvação. O que, André? Você está falando que eu posso perder a salvação? Sim, das coisas desta vida. E é tiroteio, abençoado. Isso aqui é contra isso aqui. E isso aqui é contra isso aqui. Lembrando aos senhores que salvação nunca teve um aspecto espiritual. Só para reforçar, tá bom? Sempre foi para as coisas desta vida. A diferença era que na lei, quando se perdia a salvação, presta atenção no que eu vou falar. Na lei, quando se perdia a salvação, o Filho de Deus perdia a comunhão com seu Pai. Porém, continuava sendo Filho de Deus. O que era que conectava o homem a Deus? A lei de Moisés, não é verdade? Então, quando o homem não conseguia cumprir a lei, automaticamente ele caía em quê? Em transgressão, em pecado. Ele errava o alvo, que era a lei, naqueles dias. E ele perdia aquela comunhão, que é uma salvação. Por isso que Israel, em muitas partes de sua história, era levado cativo por um povo. Por quê? Porque caía em transgressão. Perdia a salvação. E quantos judeus foram mortos? Milhares. E hoje, André? Hoje, vivendo no reino de Deus,
ou em tempos eternos, ou em graça, como queiram. Quando perdemos a salvação, começamos o quê? A naufragar na fé. E a fé é um dom dado por Deus. E aí você começa a ver irmãos que estavam tão bem com a gente, e daqui a pouco o irmão voltou para o sistema religioso. E daqui a pouco o irmão começou a se identificar com discos voadores. E daqui a pouco o irmão foi ateu. E daqui a pouco o irmão virou budista. O que é isso? Naufragar na fé. André, é isso que você está falando, heresia. Não, não é. Veja o que Paulo disse escrevendo a Timóteo. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Que diz: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando o quê? A fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E se você continuar lendo aí no versículo 20, você vai ver que Paulo fala de algumas pessoas que naufragaram na fé. Perder a salvação espiritual? Não existe. Perder a salvação das coisas daqui. Paulo não está falando de condenação espiritual, porque os filhos de Deus nunca estiveram em condição de condenação espiritual. Isso não existe. Por isso que você tem que entender a salvação e os seus aspectos. E um dos aspectos é que a salvação nunca foi espiritual, sempre foi e sempre será para os filhos de Deus que estão participando de carne e sangue. Essa é a salvação. A salvação proposta pelo Evangelho da Graça é te livrar de carne e sangue. A proposta da lei de Moisés era te livrar da carne e do sangue. Não era espiritual. Meus irmãos, enquanto estiver um filho de Deus participando desse plano, carne e sangue, terá salvação e condenação. Por isso que Paulo fala de boa consciência, conservando a fé, que é um dom. Então Paulo e Moisés nunca falaram de condenação espiritual e nem de salvação espiritual. Por isso que a graça nunca vai acabar. A não ser que esse mundo que nós vivemos, que esse plano acabe. Agora, a Bíblia não dá margens para cravar com certeza que o mundo vai chegar a um fim. Não dá. E quem for falar isso é especulação. Estamos entendidos até agora? Tá difícil? Veja de novo. Então a fé que foi manifestada na lei, precisou que a lei se manifestasse para que ela fosse identificada no mundo. Veja o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 e 24. Vamos ver o que Paulo fala sobre a lei que se manifestou. Diz ali, olha: Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé, a fé da lei, que havia de se manifestar. Porém, a lei, amados, manifestou a fé nas obras. E essa fé das obras serviu de guia. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de guia para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Veja que interessante, queridos. E a fé que foi manifestada na graça serviu de guia para nos conduzir a quem? A Cristo. Para que entendêssemos que fomos justificados. Você está justificado. Justificado de quê? De quê? Do mundo. Da religião. E é através dessa manifestação de fé em nós que foi nos revelado, por exemplo, que Cristo tirou o pecado do mundo. Sim ou não?
E por sabermos que Cristo tirou o pecado, que era a consequência de falhar a lei, né, na lei, e que hoje essas igrejas aí pregam, é que nós fomos salvos disso. Sim ou não? Um dia estávamos lá tranquilo, o pastor falando, pecadores, e a gente rindo pro pastor, né? Pecador, imundo, Deus vai te vomitar da tua boca, e a gente ficava rindo. E aí o dízimo, quando o pastor pregava isso, o dízimo ia lá em cima, a oferta arrebentava. Vocês vão para o inferno, a gente lá escutando isso. Só que um dia, como o padre aqui, o ex-padre, né, o abençoado Gilberto, né, se não me engano, um dia ouviu que o pecado foi para um tempo. O pecado foi para um tempo, para um determinado fim, para mostrar algo. E esse algo acabou. E quando ouvimos isso, o que fizemos? Saímos então da verdadeira igreja e agora na nossa concepção falsa e abandonamos essa igreja. E o que é sair do sistema religioso? O que é sair desse sistema religioso, abençoado? É um aspecto da salvação. Então isso que você ouviu, o Evangelho da Graça, te ativou o dom da fé, que é crer nessa loucura. E isso te salvou. Sim ou não? Amados, quer salvação mais poderosa que essa? Sair desse sistema onde as pessoas ficam abobadas, ao ponto de pastores meterem a mão por baixo da saia das irmãs e todo mundo achar bonitinho. Todo mundo dá dinheiro nestes lugares e sequer sabe onde estão indo o seu dinheirinho. De repente o seu dinheiro está mantendo ilicitudes e você tem que achar isso bonitinho. Já vi padres dando na cara de fiéis e todos ficarem rindo. Já vi padre batendo em criancinha na frente de seus pais e seus pais deixarem suas crianças serem espancadas. Já vi muitos jovens voltarem grávidas de seus retiros espirituais quando não são estupradas. Isso é ou não é uma grande salvação? Sair de um lugar igual a este? É ou não é? Se você não entender os aspectos da salvação, você não vai valorizar a sua. Vai começar o quê? A banalizar. Você precisa conhecer isto e valorizar isto, porque é aí que Deus quer que tu andes, em salvação. E Ele preparou estes caminhos de antemão para que nós andássemos nela. Efésios, vamos voltar a Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Deixa eu ver se está todo mundo aí. Todo mundo aí? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Porque essa fé é ativada pelo que você escuta, não pelas obras. E o que você escuta? O Evangelho da Graça. Para que ninguém se glorie. Por quê? Porque somos feitura sua. Veja, amados, aqui está o dom. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, amados, isso só se manifestou em nossas vidas porque somos feitura sua, somos criados em Cristo Jesus. Irmão, escreve aí no chat, eu sou feito e criado em Cristo Jesus. Eu sou feito e criado em Cristo Jesus. Nós somos feitos e somos criados em Cristo Jesus ressuscitado. Então, esse dom dado por Cristo é uma ciência, é um conhecimento que te capacita para fazer tudo o que Deus te pede. Vou repetir. Esse dom dado por Cristo é uma ciência, um conhecimento que te capacita para fazer tudo o que Deus te pede. Por isso que você anda em obras preparadas de antemão. E que ciência é essa, André? Que conhecimento é esse? O conhecimento do Evangelho da Graça. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que Deus te pedir, Ele sabe que você tem, porque Ele mesmo te deu. Por exemplo, se Deus te pedir amor, o que você vai dar a Deus? Amor. Estão pegando o corte aí? Olha, lá em Colossenses, vamos agora Colossenses, capítulo 2, versículo 10.
E diz assim, olha, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Aí está dizendo que você está completo. Não é isso? Não é isso que diz o texto aí? Você está completo. Eu estou completo. Você está completo? Eu estou completo. Então, se você está completo, você tem tudo integrado dentro de você. Em tudo que Deus possa exigir de você, você vai dar. Se Deus exigir de você o perdão, você tem o perdão por dentro. Se Deus te exigir o amor, você tem o amor, porque Ele derramou o amor em nossos corações. Se Deus te exige que você anda no caminho, você não vai sair do caminho, porque Ele te ensinou o caminho. Mesmo que ande nesta vida numa carne vacilante, você não errará o caminho. É igual aquela passagem que diz, né, que o coxo não saia do caminho. Nem o coxo vai sair do caminho. Se Deus te pede que semeis, é porque você pode semear. Então, ao perceber que você está completo, e não foi o André que disse, tá? Então você faz o quê? Toma posse. Você quer ver o que Deus derramou em ti? Você quer ver? Vamos ver o que Deus derramou em nós? Tremendo isso aqui, abençoado. Glória a Deus por essa mensagem. Olha o que Deus derramou em ti. O fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que, André? Eu tenho tudo isso? Tem. Contra tais coisas não há lei. Mas os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso quer dizer que você não pode orar pedindo nenhuma destas coisas. Você não pode orar porque você tem. Você tem todas elas, você está completo. Você tem o dom de amar, você tem o dom da paz, você tem o dom do gozo, alegria, felicidade. Você tem o dom da benignidade, da bondade. Você, amado, é completão de fábrica. Agora me diga aqui uma coisa. Saber isso, que você está sabendo, é salvação ou não é salvação? Claro que é. Isso pode salvar teu casamento. Isso pode salvar teu trabalho, tuas amizades, tuas finanças. Traz saúde, traz cura. Sim ou não? Então não podemos negligenciar tão grande salvação. Agora, quando achamos que a nossa natureza carnal, que é débil, não precisamos dar atenção a estas coisas, corremos o risco de quê? De perder essa salvação. Então, enquanto estivermos neste corpo de debilidade, precisaremos sim do Evangelho da Graça, desde que você saiba o que é o Evangelho da Graça. Se você não sabe o que é o Evangelho da Graça, você pode dizer que a graça acabou. Agora, quando tu sabe o que é o Evangelho da Graça, você nunca vai dizer em sã consciência que ele acabou. Porque, por enquanto, nós não vemos o espiritual, não é verdade? Então temos um espírito. Apesar de sabermos que somos um espírito, mas temos também uma carne que urge as maiores necessidades. Quem tem mais necessidade enquanto estivermos vivendo aqui? Carne ou espírito? Qual é a maior urgência? Da carne. Ninguém vai comprar pão e chega dizendo lá para o dono da padaria que você é um espírito que está completo, que está em tempos eternos, que está na cidade celestial. Você vai levar o pão? Vai levar nada. Só vai levar o pão se tiver dinheirinho. Se você tiver dinheiro somente para comprar comida ou pagar a internet para ver a graça pura no YouTube, o que você vai fazer? Você vai comprar comida e a graça pura deixa para depois. E se você não souber disto, perde a salvação. Meu amigo, a carne tem primazia sobre o espírito enquanto você viver aqui. Por isso que a salvação atinge diretamente a tua carne enquanto aqui viveres. E sabe como chega a salvação? Sabe como é que chega a salvação numa hora dessa? Na hora que tu sacia a tua carne com a comida, você está saciado. Mas com a mente,
você continua servindo a Deus nessa palavra. Aí você vai dizer, posso não ter ouvido a graça pura hoje, mas continuo completão. E além de estar em completão, ainda saciei a minha fome. Que salvação, hein? E você espiritualizando salvação. Disso aí você pode tirar para várias áreas da sua vida, tá? Então isso aqui funciona como uma semente. É como uma planta que você tem que adubá-la. Você tem que regar para que ela cresça. E ela vai crescer. Porque na graça, amados, há perdão e há paciência para que você possa suportar e um dia veja essa planta dar frutos. Tem que ter paciência, tem que regar, é o tempo. Você tem paciência, você tem paciência. Amado, diga assim, eu tenho paciência para ver meus frutos brotarem. E estes frutos são os frutos do Espírito, que está em todo crente. É por isso que somos abençoados com todas as bênçãos. Você é um tesouro, você está completo, você está sem pecado, você está santificado, você está lavado, você está protegido totalmente. Vamos falar um pouquinho de salvação? Vamos? Existem vários aspectos de salvação. E eu considero 3 as principais. A primeira salvação é aquela que te livra dos rudimentos deste mundo. Sabe aquela hora que você diz assim, opa, aqui eu tenho que parar. Eu não posso passar desse limite, senão eu vou me dar mal. Isso é salvação. Eu conheci uma pessoa que se envolveu tanto com a política, que um dia mataram esse meu amigo, essa pessoa. Ele se gabava que só passava na prefeitura para bater ponto e não trabalhava. Uma vez ele me mostrou o extrato do banco dele, tinha muito dinheiro na conta dele. Mas ele se ferrou. Foi morto. Já vi casamentos sendo desfeitos por causa de um inocente futebol de fim de semana. Então, quando começamos a entender que podemos perder a salvação nestas coisas do mundo, logo ficamos atentos. Ligamos o quê? O sinal amarelo. E continuamos seguindo com atenção. A segunda salvação, o segundo aspecto da salvação, é a salvação que nos livrou dos rudimentos da doutrina de Cristo, lá do sistema religioso. Aí eu digo que foi o corte de Deus para as nossas vidas quando saímos do sistema religioso. E isso foi uma tão grande salvação, sim ou não? Foi ou não foi? Olha onde você estava e o que você estava fazendo. Eu não preciso me estender aqui, né? Para você entender o tamanho dessa salvação que Deus fez na tua vida. Veja como estão perdidas essas pessoas que andam atrás de pastores, andam atrás de padres, andam atrás de templos de consagração, de oração, de pastores. Aqui no YouTube tem vários pastores, já viu? Tá cheio de pastores. Pastores que tem milhões de visualizações. Eles oram 6 horas, eles oram 18 horas, eles oram meio-dia. São os canais que mais crescem. Veja do que Deus te livrou, meu amado. Dá um glória a Deus aí. Coloca um glória a Deus aí. Tá entendendo esse aspecto da salvação? A terceira, e tão importante quanto as outras salvação, é aquela que nos salva de nós mesmos, da nossa carne. É ou não é a salvação? E aí na carne tu tem que ter paciência, porque essa carne é perigosa. E a carne do teu irmão também, cuidado com a carne do teu irmão. Amados, talvez você nunca tinha ouvido isso. Se suporta mais um pouco. Tenha paciência com você, amado. Porque você precisa ter paciência, sabe por quê? Porque nesse momento você não vai ver frutos. Muitos hoje que estão chegando em graça agora, talvez até se questione. Será que eu sou um escolhido? Tem muita gente que se questiona. Segura mais um pouquinho aí, irmão. Aí você precisa entender como funciona o dom da fé. É o dom da fé que vai te salvar destes pensamentos.
Muitos até pensam que não nasceu para isso, que essa fé é difícil. Mas não é difícil não. Os dons que Deus te deu são irrevogáveis. Espera mais um pouquinho. Anota esse versículo aqui, abençoado. Anota e guarda esse versículo para toda a sua vida. É um versículo bastante conhecido, mas que vai cair agora muito bem. Olha o que diz aí. Ó. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo tinha convicções quando escreveu isso aí. E ele foi ao terceiro céu. E nós também fomos. Porque este conhecimento está derramado em nosso espírito. Foi Cristo que te chamou. Ele que começou isso em você. E já está tudo preparado. Essa obra está pronta e vai se manifestar. Quando você menos esperar, aqueles que um dia te atiraram pedra estará contigo no reino de Deus. Quem sabe o seu marido, quem sabe sua esposa, quem sabe seus filhos, quem sabe seus amigos. Sabe aquela situação, aquele vício? Aguarda! Vai se manifestar a salvação para você. Sabe aquele pensamento que você tinha de depressão? Aguarda, tenha paciência contigo, essa carne vai trabalhar contra. Mas você está sendo alimentado em teu espírito. E isso é salvação. Mas enquanto não vem, faça igual Paulo. Paulo lutou e mostrou essa luta lá em Romanos capítulo 7, muito conhecido por nós. E você sabe o que Paulo disse no finalzinho lá da sua luta? Paulo falou, eu quero fazer o bem, mas esse bem eu não consigo. Mas o mal que está em mim, esse eu faço. Mas sabe o que Paulo disse lá no final? Romanos capítulo 7, versículo 24. Olha o que Paulo falou desesperadamente. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha a salvação aí, abençoado. Olha que tamanha salvação. Isso é salvação, isso é evangelho da graça, que nos salva todos os dias dessa carne, que nos salva todos os dias dos rudimentos deste mundo, que nos salva todos os dias da religiosidade. Isso nos persegue. Não adianta dizer, eu tenho 25 anos e persegue, mas eu com a mente de Cristo ativada, eu anulo todos esses dardos inflamados da carne. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem te livrará, abençoados? Quem te livrará? Essa tão grande salvação que te alcançou, porque você tem um dom da fé, tem um dom da fé para entender o que é evangelho da graça, e aí você vai entender como se vive essa vida aqui. Sabe como é que se vive essa vida aqui? Como mais que vencedor, depois de conhecer o versículo 23, 25, né? De Mateus, olha o que Paulo falou. Mesmo assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E isso Paulo falou naqueles dias, imagina hoje. Então, se Deus te exige que andes da maneira como esse evangelho pede, você pode. Minha irmã, você que tem vontade de pregar esse evangelho, está dentro de ti. Você pode. Porque tudo o que você precisa para passar por essa vida, e bem, Ele te deu. E você está completo. Está completo. Não te falta nada. E para terminar, talvez você me pergunte assim, e a fé, André? E a fé? A fé, que muitos acham que acabou, é essa capacidade, é esse dom que você tem para entender uma mensagem igual a essa. Para isso que serve a fé. E entende a necessidade que você tem, que precisa ouvir para te lembrar daquilo que um dia Deus te disse tudo. Deus te disse tudo isso. Mas o que aconteceu é que você, ao entrar em um corpo de carne,
tudo se apagou da mente. Por isso vagamos por aí, né? Mas a fé serviu para você como âncora. Mas a fé reacende tudo que ele te deu. Tudo que você precisava nessa vida para atingir todas estas salvações, ele nos deu e está dentro de ti. E você pode ativar tudo isso hoje por esse dom. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, eu vou ficando por aqui. Para aqueles que não entenderam essa mensagem, reveja quantas vezes for necessária para que Deus fale mais profundamente ao teu coração. Graça e paz aí e até a próxima mensagem.